Assim nos diz a palavra do Senhor. Obrigado. Até que de riso te enche a boca e os teus lábios de louvor. Amém? Podeis sentar, irmãos. Enquanto os irmãos sentam, eu vou ler só o versículo 7 também. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. E novamente o versículo 21. Até que de riso te enche a boca e os teus lábios de louvor. Amém? Meus irmãos, meditando nesta palavra e pedindo a direção e a orientação de Deus para aquilo que Ele queria nos falar nesta noite, tanto a mim quanto a vocês. Porque a Bíblia nos diz que a palavra ela é uma espada de dois gumes. Ela vai para a igreja e ela vem para quem está proferindo esta palavra. Entendendo nós que quem tem uso do microfone é apenas uma voz que fala em nome de alguém maior. Por isso que a Bíblia nos diz que toda a escritura que é divinamente inspirada, ela é boa para redarguir, ela é boa para ensinar, ela é boa para exortar, ela é boa para falar com a igreja. Mas por que, Misael? Porque ela não é uma escritura comum, porque ela não é um livro comum. Se nós nos atentarmos para a história deste livro, nós vamos ver que ele foi escrito no período de 1600 anos, por 40 autores diferentes, mas aí nós vamos por 40 escritores diferentes, mas aí nós vamos ver que de Gênesis a Apocalipse, toda ela se completa, que de Gênesis a Apocalipse, toda ela nos leva para uma vertente. Que vertente é essa, Misael? A criação da humanidade, a queda da humanidade, a redenção da humanidade e a glorificação que um dia nós teremos na eternidade. E vendo que esta palavra, ela não é algo comum, porque como eu disse, ela foi escrita por 40 escritores, mas tem apenas um autor. Cada escritor que estava fazendo uso do seu punho para escrever esta palavra, estava tendo no seu ouvido a voz de alguém chamado Espírito Santo, que ditava tudo aquilo que ele escreveria para que nós pudéssemos estar fazendo uso desta palavra aqui nesta noite. Já imaginou o primeiro versículo sendo escrito há tanto e tanto tempo atrás? Moisés não sabia, mas aí Deus, na sua completa sabedoria, já sabia que hoje nós estaríamos aqui juntos e reunidos no único propósito. Que propósito, Misael? Ouvir esta palavra, guardar esta palavra e glorificar o autor desta palavra. E esse versículo que nós lemos nos leva a apontar algo interessante. Que Deus vai encher a nossa boca de riso e o nosso coração de alegria. Só que nós podemos nos atentar que o mundo aí fora, ele busca uma certa alegria. Que o mundo aí fora, ele busca algo que lhe satisfaça. Ele busca algo que mexa com o seu coração para tentar lhe satisfazer momentaneamente. Mas tudo aquilo que o mundo oferece, mas tudo aquilo que o mundo lhe entrega, mas tudo aquilo que o mundo coloca nas mãos do homem é algo que até alegra, mas é momentâneo. É algo que até satisfaz, mas é momentâneo. E quanto mais o mundo dá, mais ele se torna necessitado daquilo. E quanto mais o mundo lhe oferece, mais ele se torna necessitado daquilo. Muitas vezes são os nossos desejos, muitas vezes é aquilo que a nossa carne deseja. Mas aí o mundo sempre que tem é algo passageiro. Mas aí o mundo sempre que traz é algo momentâneo. Porque eles não podem suprir algo que tem dentro do ser humano. O que é, Misael? É que dentro de cada ser humano tem um vazio que só pode ser preenchido por alguém especial. É que dentro de cada ser humano tem um vazio que o dinheiro não vai cobrir, tem um vazio que as riquezas não vão cobrir, tem um vazio que as coisas aí fora não vão cobrir, tem um vazio que as coisas que o mundo lhe oferece não vão satisfazer. Por quê, Misael? Porque só quem tem esse vazio preenchido é quem tem alguém chamado Espírito Santo na sua vida. Muitas vezes até os vícios tentam desnortear a mente do homem. Muitas vezes até algo superficial
tenta nos afastar desta presença, tenta nos afastar desse propósito. Mas aí Deus está nos dizendo hoje que não devemos olhar para aquilo que o mundo nos oferece, porque é até aprazível para a carne, porque é até bom momentaneamente para a carne. Mas a igreja que está reunida aqui não se importa com prazeres momentâneos, não se atenta para satisfações momentâneas, não, porque ela sabe o que lhe aguarda, porque ela sabe o que lhe espera, porque esta igreja é selada com o Espírito Santo de Deus para a redenção da humanidade. E meditando nisso, Deus me trouxe à mente que o crente, em qualquer área da sua vida, se sairá mais do que vencedor. Que o cristão, em qualquer área da sua vida, terminará a sua vida ou continuará a sua vida embasada nesse versículo, que a alegria chegará. E Deus me fez entender que o mesmo Deus que livra da prova é o Deus que livra durante a prova e o Deus que também tem vitória depois da prova. E nós vamos nos atentar a alguns exemplos. Nós vamos ver que certa vez Daniel está em casa. E quando ele está em casa, chega um recado até ele: Daniel, o rei mandou um decreto. Todo sábio da terra da Babilônia vai ser executado. Todo sábio da terra da Babilônia vai ser morto. Daniel estava em casa, Daniel não tinha feito nada, Daniel estava sossegado, Daniel estava quieto na sua casa. Mas enquanto ele está na sua casa, o diabo tenta projetar coisas para tentar tirar a sua vida. O inimigo tenta projetar algo para tentar tirar a sua vida. Mas o que o inimigo não entendia é que enquanto ele projetava a morte de Daniel, Daniel não era um homem comum. É que enquanto ele projetava a morte de Daniel, Daniel ainda tinha os seus joelhos quebrantados, Daniel ainda tinha o seu coração quebrantado. E quando a sentença de morte chega na sua casa, ele diz: espera aí, diga para o rei que eu vou orar, diga para o rei que eu vou buscar resposta em Deus, diga para o rei que o Deus a quem eu sirvo vai ter resposta para o que ele quer. Porque quando a sentença de morte vem para Daniel, ele entende que por ele mesmo ele não conseguiria achar saída. É que quando a sentença de morte vem para Daniel, ele entende que se ele fosse usar de sabedoria humana para tentar falar com o rei, ele seria morto do mesmo jeito. Mas aí o que Daniel está nos ensinando? É que quando a prova se apresenta, é que quando o inimigo levanta alguém para tentar te matar, o que Daniel faz? Ele vai orar, ele vai buscar, ele vai falar com Deus, ele vai falar com o Pai, porque ele sabe que tudo aquilo que ele apresentar diante de Deus, o inimigo não tem força para derrubar, o inimigo não tem força para matar, porque o Senhor dos Exércitos é quem peleja pela igreja. É o Deus que livra antes da prova. Daniel ora, Deus dá a revelação a Daniel. Daniel chega para o rei e dá a revelação que ele queria, e dá o sonho que ele queria. Primeiro exemplo que nós vimos: o Deus que livra da prova, ou o Deus que livra antes da prova. O exemplo ao qual nós vamos colocar é do Deus que livra em meio à prova. E nós não poderíamos deixar de falar de Jó. Desde o primeiro capítulo de Jó, Deus profere palavras boas a respeito de Jó. Deus olha para Jó e diz que é um homem justo, um homem reto, um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem que busca se desviar do mal. A Bíblia nos diz que ele era um homem próspero. A Bíblia nos diz que ele tinha uma família abençoada, era casado com uma mulher, tinha 12 filhos. Era alguém em quem os homens viam justiça, era alguém em quem os homens viam retidão, era alguém em quem os homens olhavam e viam como um exemplo a ser seguido, e viam como um exemplo a ser olhado e se também imitado. Mas aí certa vez os filhos de Deus vão se apresentar a ele e Satanás vem no meio. Aí Deus olha para ele e diz: viste meu servo
servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Aqui já se abre uma parêntese para as nossas vidas. Aqui já se abre uma parêntese para os nossos corações. Qual tem sido o nosso testemunho diante de Deus? Qual tem sido o testemunho que Deus tem proferido ao nosso respeito? Porque muitas vezes estar na igreja arrumado, bonito, louvando é uma coisa, mas quando nós estamos sós, mas quando nós estamos fora da igreja, mas quando nós estamos em um ambiente que não é de culto, mas quando nós estamos em um ambiente que não é uma atmosfera de adoração, quais são as nossas atitudes? Qual é o nosso testemunho? O que Deus tem para falar a nosso respeito? O que Deus tem para falar a respeito da minha e da tua vida? Porque aquilo que Deus fala para Satanás, deixa Satanás caído, mas Satanás olha para ele e diz: também tu deste tudo que um homem precisa ter. Tu deste uma família boa, tu deste uma família grande, tu deste uma família abençoada, tu deste a ele bens, tu deste a ele riqueza. Como é que ele não vai te servir? Deus olha para Satanás e diz: vai, toca em tudo que ele tem. É interessante, irmãos, porque muitas vezes nós achamos que as provas não são permissão de Deus. Muitas vezes nós enfrentamos lutas e nós não queremos atribuir a permissão de Deus. Há igrejas que pregam que o cristão não pode sofrer. Há igrejas que pregam que o cristão não pode adoecer. Há igrejas que pregam que o cristão tem que ser próspero. Quem foi que disse isso, irmãos? O próprio Cristo nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe qual é o ânimo da igreja? Sabe por que a igreja tem bom ânimo? Porque a nossa vitória já foi decretada na cruz do Calvário. Porque a nossa vitória já foi decretada na cruz. Quando Cristo disse: está consumado, a tua vitória foi decretada. Só que nós temos que entender que Deus vai permitir provações. Nós temos que entender que Deus vai nos permitir passar por lutas. E foi o que Ele permitiu com Jó. Satanás vem, fere os animais, fere a riqueza e fere o mais pesado, mata todos os filhos de Jó. E sempre vinha alguém e dizia: só escapei eu para te trazer a notícia. Mas aí, diante dessa situação, qual é a atitude de um verdadeiro cristão? Mas e aí, diante de perder tudo, qual é a diferença de quem verdadeiramente serve a Deus? É que quando Jó perde tudo, é que quando Jó perde filhos, é que quando Jó perde riquezas, é que quando Jó perde tudo aquilo que Deus já tinha lhe dado, ele apenas se prostra e diz: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas por que, Misael? Porque quando entendemos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, aquilo que é material é apenas consequência da esperança que habita no nosso coração. Aquilo que é palpável é apenas consequência daquilo que Deus coloca no nosso coração. É que a esperança que nós temos não está limitada à terra. É que a esperança que nós temos não está limitada às coisas que o mundo nos proporciona. É que a esperança que nós temos não está limitada a coisas materiais. Não é isso que está colocado no coração da igreja. E Jó entendia que é o mesmo Deus que lhe deu, é o mesmo Deus que tomara, mas em todas as circunstâncias ele continuava sendo Deus. As provas vêm, as lutas vêm, as provações são constantes. Mas aí o que é que nós aprendemos com Jó? É que por mais difícil que seja o momento que nós possamos enfrentar, o nosso Deus continua sendo o mesmo Deus. E esse Deus está no controle de todas as coisas. E esse Deus que nos permite entrar na prova é o Deus que nos guarda diante da prova. O mesmo Deus que permite a luta é o Deus que dá vitória durante a luta. Como nós vimos, a esperança de Jó, primeiro, não estava nas coisas materiais. Segunda, estava no céu. Foi lida na leitura oficial. A maior promessa que ele nos deu
é a vida eterna. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17 nos diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. E nós, os que estivermos vivos, não antecederemos os mortos, mas eles ressuscitarão primeiro. E junto conosco seremos transformados e arrebatados seremos e estaremos com o Senhor nos ares. Essa é a maior esperança da igreja. Crer que a eternidade que nos aguarda é muito maior do que qualquer coisa que a terra nos oferece. Crer que a eternidade que nos espera tem coisas muito maiores do que tudo aquilo que essa terra nos oferece. Só que muitas vezes o diabo quer tentar nos influenciar a sair dessa presença. Muitas vezes o diabo quer apontar percas. Muitas vezes o diabo quer apontar algo que nos afligiu para tentar nos tirar dessa presença. Muitas vezes ele sabe aquilo que Deus tem para a tua vida e ele fica investindo, e ele fica te lembrando o que você praticava, e ele fica te lembrando aquilo que você fazia no passado, e a tua consciência tenta te tirar do propósito, e a tua consciência junto com o diabo tentam te afastar do propósito. Mas o Deus a quem nós servimos é um Deus que nos diz que quando nós o aceitamos, ele nos faz uma nova criatura. O nosso passado é apagado, os nossos pecados são perdoados, e a sua presença nos restaura, e a sua presença nos dará a certeza de que ele tem algo maior para a sua igreja. Mesmo perdendo tudo, Jó continua adorando. Mas aí vem a mulher de Jó. Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Irmãos, estudando esse texto, muitas vezes a nossa intenção é de apontar e julgar a mulher de Jó. Muitas vezes a nossa intenção é somente de apontá-la por aquilo que ela está falando. Mas aí, enquanto eu lia e enquanto eu queria julgar, Deus olhou para mim e disse: Misael, nunca julgue ninguém sem antes se colocar no lugar dele ou dela, pelas circunstâncias em que eles se encontravam. Porque muitas vezes quando nós vemos alguém cair, a nossa decisão é apontar. Mas muitas vezes quando nós vemos alguém cair, a nossa intenção é julgar. Se nós olharmos para a mulher de Jó, a mulher de um dos homens ou do homem mais influente do Oriente, uma mulher que era acostumada com uma boa vida, uma mulher que tinha 12 filhos, vê tudo isso indo por água abaixo. Aí Deus tocou no meu íntimo e disse: e Misael, e se eu matasse os teus 3 filhos? Misael, se eu arrancasse o que você tem de melhor, qual seria a tua atitude? Qual seria a tua atitude? E essa pergunta eu faço para vocês. Se Deus toca no que vocês têm de melhor, se Deus toca nos filhos de vocês, qual é a nossa atitude? O que é que nós iremos fazer? Porque muitas vezes nós queremos apontar, porque muitas vezes nós queremos julgar, e nós não conhecemos o íntimo, e nós não conhecemos o que Deus está fazendo, e nós não conhecemos as madrugadas de choro, e nós não conhecemos as madrugadas de dor, e nós não conhecemos os momentos de aflição, e nós não conhecemos aquilo que a pessoa tem enfrentado, que só ela e Deus sabem. Mas Deus está nos fazendo refletir e nos fazendo entender que aquilo que Paulo disse também se refere a nós. O que, Misael? Quando você vê um crente caindo, quando você vê um crente caindo, estenda a mão e levante, estenda a mão e levante, porque o justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor o livra de todas. Tiago nos diz que nós não somos juízes. Tiago ainda pergunta: quem são vocês que pensam que são juízes? Porque o momento que a pessoa enfrenta, muitas vezes
ela não suporta. Porque as coisas que assolam a mente das pessoas, muitas vezes ela não suporta. Tem coisas que eu vou suportar que o pastor daqui não pode suportar. Tem coisas que ele suporta que eu posso não suportar. Tem coisas que você suporta que eu posso não suportar. Tem coisas que eu suporto que vocês podem não suportar. Mas é por isso que Cristo é bem enfático em dizer o que, Misael? Que esta igreja é uma família que sente a dor do outro, que chora com o outro, que sente a dificuldade do outro, que se alegra com o outro. É uma família que quando se reúne para adorar, entendendo a dificuldade do irmão, entendendo a dor do irmão, se levanta e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Quando entendemos que somos família, quando entendemos que é o sangue que nos salva, nos une, quando entendemos que somos um corpo, quando entendemos que somos uma unidade, quando entendemos que dependemos de uma união que se reúne para adorar a Deus, e quando esse povo se reúne, algo diferente acontece. E quando esse povo se reúne, algo diferente acontece no meio do povo. Por que, Misael? Porque não nos reunimos por um acaso, porque não nos reunimos para falar de ninguém, mas nos reunimos para adorar a Deus, mas nos reunimos para glorificar a Deus, mas nos reunimos para exaltar a Deus. Aí sim as feridas são saradas, as vidas são transformadas, os milagres acontecem, porque o Espírito Santo se manifesta no nosso meio. A dor que aquela mulher estava enfrentando era grande. A dor que Jó estava enfrentando era grande. Mas mesmo assim, Jó continua adorando. Arrancam tudo o que ele tem. Aí o diabo volta para Deus e Deus diz: viste que ele se manteve fiel? Viste que ele se manteve fiel diante da minha palavra? O diabo olha para ele e diz: toca na saúde, que eu quero ver se ele vai se manter fiel. Toca na saúde. Satanás sai, Deus diz: eu te permito tocar na saúde, mas não tira a vida dele. Eu te permito tocar na saúde, mas não tira a vida dele. O diabo vem, toca na saúde. A Bíblia nos diz que Jó fica acometido por uma enfermidade que vai da ponta do pé até a cabeça. Fica cheio de feridas, a ponto de se coçar com caco de telhas. Agora olhe para essa situação. O homem mais influente do Oriente, o homem que julgava as causas do Oriente, o homem que era exemplo para todos, agora perde tudo, está no pó e na cinza, se coçando com caco de telha. Agora perde tudo e está no estado de humilhação. Muitas vezes o homem quer deixar a entender que ele é algo. Muitas vezes nós queremos achar que por algo que Deus nos dá, nós somos superiores a alguém. Muitas vezes nós queremos achar que por algum lugar em que Deus nos coloca, nós somos melhores do que alguém. Mas aí aquilo que Deus faz na vida de Jó, eu me lembro de Abraão. Abraão, que era o amigo de Deus chamado na Bíblia, certa vez olha para Deus e diz: eu sei que as minhas justiças são como trapo de imundícia na tua presença. Eu sei que eu sou pó e cinza. O homem que quer ser grande, o homem que quer se achar alguém, não entende que se Deus tocar, que se Deus tocar a sua mão, ele vira pó e cinza, ele não passa de um trapo de imundícia. É por isso que João Batista disse: que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu desapareça, porque na sua presença o homem não é ninguém, porque na sua presença só ele é adorado, só ele é glorificado, só ele é exaltado. O homem nunca pode deixar o seu ego lhe tirar da presença. Jó estava passando por um momento de luta. Vêm os amigos de Jó, quando olham para a situação que Jó está, ficam alguns dias calados,
porque não suportam nem falar diante de tamanha humilhação que Jó estava enfrentando. Até que Bildade chega para Jó e diz: o teu princípio, ou o momento que você está vivendo hoje, pode até ser pequeno, mas o teu último estado será de grande crescimento. Mas o teu último estado será de crescimento extremo. Ei, pega essa palavra. O que você está enfrentando hoje pode até estar te deixando pequeno. O que você está enfrentando hoje pode até estar te diminuindo, mas em nome de Jesus, mas Deus está te dizendo que o teu último estado crescerá extremamente. Por que, Misael? Porque aquilo que Deus tem para fazer na tua vida não depende da opinião de homem nenhum. Porque aquilo que Deus tem para fazer na tua vida não é limitado à opinião do que o homem fala. Porque muitas vezes o homem aponta e diz: não vai dar certo. Muitas vezes o homem aponta e diz: não vai nem permanecer na igreja. Muitas vezes o homem aponta e diz: tem promessa, mas não vai acontecer. Muitas vezes até o homem pode apontar e dizer: tem promessa, mas Deus não vai cumprir. Mas aí hoje Deus está te dizendo que Ele não depende da opinião do homem, que Ele não depende da opinião de ninguém. Se Ele te deu a promessa, se Ele te prometeu, se Ele falou para você, mesmo que o homem não queira, mesmo que o inferno se levante, Ele vai cumprir na tua vida. Jó continua na humilhação. Os amigos de Jó continuam acusando. Começam a dizer: você está em pecado. Cadê o homem que julgava os outros? Agora está passando por um momento desses. E enquanto todo mundo começa a atacar Jó, ele se levanta no capítulo 19, no versículo 25 e diz: eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará. Tenha essa convicção, tenha essa certeza, que por mais difícil que a prova seja, o teu Redentor vive, o teu Redentor está vivo, o teu Redentor ressuscitou, está assentado à direita de Deus Pai, intercedendo pela tua vida. E por mais que as palavras contrárias venham, Ele vai fazer acontecer na tua vida. Só para finalizar em Jó, Deus restitui tudo que ele tinha em dobro. Porque Deus não lança a sua palavra fora. A Bíblia diz que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele prometeu. Se foi Ele quem te prometeu, se foi Ele quem te falou, se foi Ele quem proferiu a palavra para você, apenas creia, apenas persevere, apenas continue, porque Ele vai cumprir na tua vida. O Deus que livrou Daniel antes da prova é o mesmo Deus que livra Jó em meio à prova, e é o mesmo Deus que dá vitória à igreja depois da prova. Como assim, Misael? Como eu já disse, a nossa maior esperança é a vida eterna. Se você for para o capítulo 7 de Atos, você vai ver Estevão sendo apedrejado. Deus permitiu que ele fosse apedrejado. Deus não impediu que ele fosse apedrejado. Mas enquanto ele era apedrejado, a Bíblia nos diz que ele olha para cima e diz: eis que vejo o céu aberto e o Filho de Deus à direita de Deus Pai, levantando a sua mão para mim e me chamando para a sua presença. Sabe por quê? Porque a minha esperança, porque a esperança da igreja não está na terra, mas está no céu, no céu, no céu de glória que nos aguarda. Esta era a esperança que estava no coração da igreja primitiva. A história vem nos contar
que os irmãos da igreja primitiva eram lançados para serem comidos vivos por leão, eram lançados em arenas e eram soltados leões para matarem os nossos irmãos e eles serem comidos vivos. Mas aí a história nos diz que enquanto jogavam eles dentro da arena, eles olhavam uns para com os outros e começavam a adorar a Deus, e começavam a adorar a Deus, e começavam a adorar a Deus. O imperador olhava para o outro e dizia: por que eles vão ser mortos e adoram a Deus? Por que eles vão ser mortos e adoram a Deus? Aí lá de baixo eles respondiam: é simples, é porque nós sabemos para onde vamos, é porque nós sabemos para onde vamos, é porque nós sabemos para onde vamos. A mesma história diz que os nossos irmãos eram amarrados um no outro para serem lançados dentro do rio. E os soldados queriam os lançar, olhavam uns para os outros e perguntavam: vocês querem desistir? Vocês querem negar a Jesus? Se vocês negarem a Jesus, nós vamos soltar vocês. Mas eles olhavam uns para os outros e diziam: nos lancem primeiro, nos lancem primeiro, porque eu sei para onde eu vou. Eu não vou negar o nome de Jesus, Ele é o que eu tenho de mais precioso. Eu não vou negar o nome de Jesus. Eu sei de onde Ele me tirou, eu sei de onde Ele me arrancou. Ei, você sabe de onde Deus te tirou. Você sabe de onde Deus te arrancou. Você sabe de onde era o lago de lodo e enxoto e de pecado que você vivia, que Deus olhou para você e o diabo já contava tua alma certa no inferno, e o diabo já te contava certo como condenado. Mas Deus olhou para você e te disse: não é mais condenado, o meu sangue te alcança, o meu sangue te alcança, o meu sangue te traz para minha presença. Eu quero que você fique com essa palavra guardada no teu coração. Que o momento que você já viveu, ou que o momento em que você vive hoje, não podem tirar a marca de Cristo que há em você. Que a tua história não é definida por uma mancha de pecado. Abraão mentiu, mas Deus não o chamou de mentiroso, o chamou de meu amigo. Moisés assassinou, mas Deus não o chamou de assassino, e sim de libertador. Davi adulterou, mas Deus não o chama de adúltero, mas o chama de um homem segundo o meu coração. Uma mancha não vai definir a tua história. Um pecado não vai definir a tua história. Deixa Deus te limpar. Deixa Deus te transformar. Deixa Deus te libertar. Deixa Deus te usar. Porque é a tua assinatura. Porque é aquilo que Ele projetou para você. Porque é aquilo que Ele já projetou desde a eternidade. Ele vai cumprir na tua história. Ah, Misael, mas a minha consciência me acusa. Ah, Misael, mas a minha culpa me acusa. Ah, Misael, mas o diabo me faz lembrar. Ei, nós não obtivemos amnésia quando nós aceitamos a Jesus. O passado, o diabo pode até nos lembrar, mas sabe uma coisa que o diabo não pode fazer? É tirar a eternidade que te espera, é tirar a eternidade que te aguarda, é tirar a eternidade que Cristo já tem para a tua vida. E para encerrar, só para fixar no teu coração, uma mancha, um pecado, um erro, algo que você já fez, não vai interferir naquilo que Deus já projetou para a tua história. Que se levante o homem, que se levante o mundo, que se levante o inferno, que se levante os demônios, que se levante até o diabo, deixa ele se levantar, mas quem se levanta por ti é o Senhor dos Exércitos, e Ele nunca perde uma batalha. Ele já tem o projeto, Ele já tem o propósito na tua vida, e Ele vai cumprir. Que Deus em Cristo vos abençoe. Sou grato pela oportunidade.